Nesta aula, nós estudaremos e entenderemos a reflexão. Para isso, nós precisamos de uma superfície plana e polida, na qual ocorre predominante a reflexão da luz. Esse objeto é chamado de espelho plano e você entenderá um pouquinho mais as propriedades físicas e como aplicar isso em exercício. Antes de falarmos do espelho plano, vamos entender algumas leis da reflexão. Reflexão, então, nada mais é do que quando a luz incide em um meio e ela volta para o mesmo meio. Para que você entenda um pouquinho as leis da reflexão, vamos primeiro imaginar aqui uma superfície onde essa luz vai incidir e ela vai voltar para o meio. Faço uma pergunta: para onde essa luz volta? Para cima, para frente, para o lado? Essa é uma dúvida que fica e é importante você entender que essas leis serão fundamentais para o estudo posterior. Primeiro nós temos aqui então essa superfície refletora e para nos ajudar, toda vez que nós olharmos para essa luz incidindo em um meio refletor, no ponto onde houver a incidência, vai aparecer uma reta que nós chamaremos de reta normal. Essa reta é chamada de normal porque ela forma com a superfície um ângulo de 90 graus. E isso vai nos ajudar a entender por onde é que esse raio vai voltar a ser refletido. E aí nós temos aqui então duas leis, a primeira e a segunda lei da reflexão. Esse raio, então, ao incidir, será refletido. E aí nós precisamos da primeira e da segunda lei para entender tudo isso daqui. A primeira lei diz que o raio incidente, que nós vamos chamar aqui então de raio incidente, 1i, e o raio refletido, mais a normal, todas elas estarão no mesmo plano. Esse então é a primeira lei da reflexão. Todos os raios são coplanares. Isso significa que estão todas no mesmo plano. A segunda lei é que nos diz exatamente por onde é que esse raio será refletido. Com a reta normal, o ângulo de incidência, que nós chamaremos de izinho, tem que ser exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então, a segunda lei vai nos dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos ao espelho plano. Observe aqui um espelho plano. Essas indicações atrás significam que essa é a parte de trás do espelho, ou seja, a parte não espelhada, e essa é a parte da frente. Então, toda vez que você vê essa figura, esses três risquinhos indicam a parte traseira. Logo, a luz incidirá por esse sentido. Nós temos aqui um observador, que é quem vai enxergar os raios de luz e vai observar, então, esses raios de luz chegando até o seu olho. E a representação aqui de um objeto qualquer, um ponto O. A luz incidirá no espelho, refletirá segundo as leis da reflexão e chegará até o olho do observador. Nós podemos perceber aqui um primeiro raio de luz chegando, reta normal, ângulo de incidência igual ao de reflexão, e voltando para o observador, ao mesmo tempo que outros raios acontecerão isso. Em um ponto A', nós enxergaremos a imagem, ou o observador enxergará a imagem desse objeto. Observe aqui que os raios eles têm um sentido. O sentido de incidência no espelho e o sentido de reflexão que chega até o olho do observador. O observador, por sua vez, ao olhar para o espelho, tem a impressão de enxergar esta imagem do objeto a uma certa distância do espelho. No entanto, você mesmo observa isso quando você está à frente de um espelho. Se você se aproxima dele, a tua imagem também se aproxima. Se você se afasta, a tua imagem também se afasta. O mais importante aqui e o fundamental das propriedades de um espelho plano é observar que a distância do objeto ao espelho é exatamente a mesma distância da imagem ao espelho. Nós podemos escrever então, chamando o espelho de E, a distância de O até E terá de ser igual à distância de O' até E. É a representação matemática desse conceito que eu te mostrei. Se isso mede x, isso medirá x. Se mede y, isso y. Se mede 2, isso medirá 2. Preste muita atenção então nos exercícios.
Quando ele fala que um objeto está a 2 metros do espelho, automaticamente você já pode pensar que a imagem também está a 2 metros do espelho. Em muitos casos, é comum você ter que desenhar a imagem de um objeto extenso. Vamos imaginar aqui que nós temos a letra S na frente de um espelho plano. Lembre dos 3 risquinhos representando a parte de trás do espelho. Se você for olhar para pontos dessa letra S, você terá que observar a mesma propriedade dita anteriormente. A distância desse ponto terá que estar a mesma distância atrás. E assim por diante. Todos os pontos à mesma distância do espelho. Se você fizer isso, você observará que essa letra S estará revertida do outro lado do espelho. No entanto, todos os pontos estando à mesma distância do espelho plano, tanto a imagem quanto o objeto. Outro conceito estudado do espelho plano é o campo visual, que é toda a região que você pode enxergar através de um espelho. Então vamos pensar nesse observador olhando para um espelho, qual região aqui ele consegue enxergar. Para que fique fácil de você entender, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar alguns pontos aqui sortidos. Vamos chamar de A, B, C, D, E. Bem aleatório mesmo. E é assim que alguns exercícios vão pedir para vocês. Quais desses pontos será que é possível o observador enxergar a partir da reflexão dos raios de luz do espelho? Para resolver esse problema, você terá alguns segredos. Primeiro, identificar onde está a imagem do observador. Lembre que o objeto e a imagem estão sempre à mesma distância do espelho. Então, aqui nós temos a imagem. Para o observador, há 2 raios de luz que incidem sobre o espelho e, usando a lei da reflexão, você consegue observar que o campo visual seria toda essa região, que eu vou achurar aqui para você entender. Então, tudo o que está aqui dentro, o observador consegue enxergar através do espelho. É como se a imagem dele estivesse observando pelo espelho. Então, o segredo para resolver os exercícios, primeiro é encontrar a imagem à mesma distância do espelho que o objeto e traçar os raios pelas bordas do espelho. E essa é a região do campo visual a qual você conseguirá observar. Então, nesse caso aqui, o ponto C, o F, o E, o B e o A estariam dentro do campo visual. Consequentemente, o D e o G estariam fora do campo visual.